Vamos falar sobre cobertura parcial temporária e doença pré-existente. Doença pré-existente não é a doença que você já tinha quando entrou no plano de saúde. É a doença que você já sabia que tinha. Essa diferença de uma palavra é o que decide a maioria dos casos. Se o problema já existia no seu organismo, mas você não tinha conhecimento dele, tecnicamente não há doença pré-existente e a negativa do plano de saúde pede a base. Quando você contrata um plano, a operadora tem que te apresentar uma declaração de saúde. É ali que ela pergunta o que você sabe sobre a sua própria saúde. E é dali que nasce quase toda a briga que aparece depois. Por quê? A lei dá à operadora duas ferramentas para se proteger do risco de quem já entra no plano precisando usar. E só duas: a cobertura parcial temporária e o agravo. Cobertura parcial temporária é o que a maioria chama de forma errada de carência de doença pré-existente. Por quê? Ela dura no máximo 24 meses contados da contratação. E aqui está o ponto que muda o caso de muita gente. Ela não vai suspender o seu plano. Ela vai suspender três coisas: procedimentos de alta complexidade, leitos de alta tecnologia, como UTI e procedimentos cirúrgicos, e só quando são ligados exclusivamente à doença que você declarou. Consulta simples, exame, internação que não seja cirúrgica e tudo que não tem relação com aquela doença continuam sendo cobertos plenamente. A própria ANS registra que a cobertura parcial temporária não é uma carência. Quando o plano nega uma consulta ou um exame de sangue falando da CPT, ele está esticando a restrição para algo que é além do que a própria norma permite. E a segunda ferramenta que o plano tem é o que a gente chama de agravo, que é um valor a mais na mensalidade para que você tenha a cobertura completa desde o começo. Só que na prática isso quase não é oferecido, porque a operadora não tem interesse comercial que você fique usando o plano o tempo todo. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento sumulado, no sentido que é ilícita a recusa de cobertura sobre a alegação de doença pré-existente, quando a operadora não exigiu o exame médico prévio na contratação e não prova a má-fé do beneficiário. Repara aqui na lógica. Se a operadora quis vender rápido, aceitou o seu dinheiro sem te examinar e sem investigar nada, ela assume um risco. Só que aí depois o que ela faz? Ela vai e nega. Só que não basta dizer que a doença já existia. Ela precisa provar que você sabia e que você escondeu. E a justiça entendeu que esse ônus de prova é da operadora de plano de saúde e não é seu. E tem um outro ponto que segura a mão da operadora. Quando ela suspeita da omissão da declaração de saúde, ela não pode cancelar o seu contrato por conta própria. Ela tem que fazer uma apuração que depende de processo administrativo prévio na ANS. E até a conclusão, o contrato não pode ser rescindido, nem a cobertura suspensa por esse motivo. Quem rompe sem instaurar o procedimento pratica um ato ilegal. Na prática, é o contrário, porque a operadora de plano de saúde manda a carta para você alegando que você fraudou o plano de saúde. E ela não faz esse passo obrigatório. O prazo para que a operadora faça isso também é fechado. A alegação de doença pré-existente vive dentro dos 24 meses de contrato. Passado esse período, a cobertura tem que ser integral. O argumento da operadora, geralmente, é que você sempre omitiu. Só que, além da falta do exame prévio, tem o conteúdo da declaração, um formulário de perguntas genéricas, que muitas vezes é preenchido pelo próprio corretor às pressas, sem que nenhum profissional de saúde tenha te orientado. E é isso que enfraquece a tese de fraude. Qual que é o erro mais comum do usuário do plano de saúde? Ele acontece antes de assinar, que é deixar a declaração de saúde em branco ou entregar para o corretor agilizar. Declarar o que você sabe não te impede de entrar no plano. No máximo, vai gerar essa cobertura parcial temporária para aquela doença e por tempo determinado. Agora, omitir é o que entrega à operadora o argumento que ela vai usar 2 anos depois, no pior momento, no momento que você mais precisa do plano. E se você declarou tudo e mesmo assim recebeu a negativa, guarde a cópia da declaração que você assinou, a negativa por escrito, os protocolos e o relatório do seu médico dizendo desde quando o diagnóstico existe. Se o plano de saúde negou a sua cobertura ou ameaçou cancelar o seu contrato, alegando doença pré-existente, comenta aqui a sua situação ou me chama para eu dar uma olhada no caso com os documentos em mãos.